Olá, amigos, boa tarde. A partir de agora, o Cariri em Debate na sua TV Verde Vale. Hoje, vamos falar de um assunto muito importante: mobilidade urbana. O dia a dia das pessoas com deficiência física. E para você saber o que vai acontecer hoje, acompanhe a nossa matéria. Ruas estreitas, trânsito complicado. Os engarrafamentos são praticamente inevitáveis. O caos da mobilidade urbana é uma dura realidade no maior município da região metropolitana do Cariri, Juazeiro do Norte. Se a situação é difícil para os motoristas, para quem tem algum tipo de deficiência, os problemas se multiplicam. As calçadas representam verdadeiros obstáculos. Algumas rampas de acesso são ocupadas por vendedores ambulantes. Esta banca ocupou todo o espaço da calçada. Para passar por aqui, só pelo meio da rua. Seu Francisco fala das dificuldades de locomoção no centro da cidade. É difícil demais, é o sacrifício maior do mundo. E não tem calçada pedestre, tudo tomada do comerciante. O prefeito tem que tomar uma providência a limpar as calçadas pedestres. Isso não pode não. Cadê os fiscais da prefeitura? Não vê isso, não. O prefeito tem que tomar uma providência e a limpar. Esta senhora é cadeirante. Ela também enfrenta transtornos. É ruim demais, é ruim, viu? E eu não tenho, não posso andar, não posso nada, não respeita, fica no meio, que é pra gente peitar naquelas pessoas. Numa tentativa de minimizar a situação, uma audiência pública foi realizada com o objetivo de sensibilizar o poder público para o caso. A gente percebe um vácuo na administração pública e realmente não existe um mecanismo automático de como proceder na hora de fazer uma nova obra para que ela se torne e se mantenha acessível. A gente vê várias pessoas aqui que participam ativamente, a gente vê uma participação em massa de pessoas com deficiência e essa moça, ela reclama, na verdade, a sua possibilidade de ir e vir, não é? Inclusive, ela que é estudante de Direito e também faz música. Qual a dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia? No dia a dia, a minha maior dificuldade é realmente a questão da mobilidade. A cidade de Juazeiro, ela não está preparada para receber a pessoa com necessidade especial e efetivar os direitos dessa categoria de pessoas. Andar na cidade de Juazeiro do Norte hoje para pessoas como eu ou que tem alguma necessidade especial é realmente se arriscar. Esse é o assunto que a gente vai debater hoje. E os nossos convidados, Dr. Santana, e ao seu lado Franciel do Silva, representando a Associação dos Deficientes Físicos de Juazeiro do Norte. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Cuidar da saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os raios solares estão cada vez mais agressivos. Pessoas com pele e olhos claros e as que possuem antecedentes familiares com histórico de doença de pele são as que têm maior risco. Cuide bem de você. Cuide bem da sua saúde. Previna-se. Dr. Santana, médico dermatologista e clínico geral. Tratamento das doenças internas e doenças da pele. Prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Consultas com hora marcada ou em regime de espera. 3512-9386. Dr. Santana. Consultório à Rua Padre Cícero 211 Centro, em Juazeiro do Norte. Qualidade, beleza e sofisticação são pontos essenciais para vestir-se bem. Na Cristal Modas você encontra as melhores marcas em lançamentos da moda mineira. Bijuterias, semijoias em pedras naturais, uma infinidade de acessórios, bolsas e sandálias de acordo com o seu estilo. A Cristal Modas dispõe de seu ateliê próprio para ajuste de roupas. São peças despojadas para festas e para o seu dia a dia com exclusividade só para você. Descontos à vista e pagamentos com cartão. Cristal Modas, brilhando com você. Rua Santa Luzia 255 Centro, fone 3511-1725, Juazeiro do Norte.
Cariri Debate vai abordar hoje um assunto que é de grande importância. É próprio das grandes cidades, das cidades onde o progresso já chegou e que a dificuldade das pessoas se deslocarem tornou-se uma realidade presente no dia a dia. Para as pessoas que estão bem de saúde, que não tem nenhum problema, nenhuma deficiência. Agora, você imagina como é o dia a dia de uma pessoa que tem uma deficiência física e vai se deslocar nas grandes cidades. Eu estou aqui com o Francieldo, que é representante aqui da Associação dos Deficientes Físicos aqui de Juazeiro, e que vai falar um pouco para a gente desse dia a dia. Começar primeiro diferenciando o que é mobilidade urbana e o que é acessibilidade, o que é exatamente uma coisa, o que diferencia uma coisa da outra. Primeiramente, boa tarde, queria agradecer a oportunidade, né, que me foi dada aqui para tratar desse assunto, essa questão que tem se levantado quase que a nível mundial, que é a questão da mobilidade urbana, né, e a acessibilidade, que são duas coisas que caminham juntas, né, estão alinhadas. Né. A questão da mobilidade urbana, isso é mais abrangente do ponto de vista dos espaços públicos, né, que hoje a gente vê as grandes cidades inchadas, muito trânsito, muito carro, muita moto, muita bicicleta, e as pessoas hoje perdem parte do seu tempo, né, no trânsito por conta dessa questão, desse ordenamento da cidade que não há. Hoje a gente vê o trânsito caótico na cidade, né, e por conta disso tem esse chamamento, né, para que as cidades se adequem, né, a esses espaços. A acessibilidade, né, é uma coisa que você tem que ter, né, o acesso a esses equipamentos, né, tanto o equipamento público como o privado, né, e você tem que haver essa discussão, né, perante o poder público, né, as entidades de classe, a sociedade civil, né, para que trate esse assunto como prioridade nas cidades. Né. Hoje a gente aqui, eu posso falar com prioridade aqui em Juazeiro, a dificuldade que a gente enfrenta. Né, a gente desce no comércio, né, hoje a gente encontra dificuldade nas calçadas, né, são ocupadas por barracas, né, não tem as rampas, não tem as especificações que a ABNT recomenda. Você não consegue, né, se deslocar, subir, acessar um equipamento em Juazeiro, né, principalmente na Rua São Pedro, no grande comércio, nos grandes centros, por conta disso. A gente enfrenta bastante dificuldade. É por isso que hoje a gente está aqui, a gente espera, né, que o poder público faça uma intervenção nessa questão da acessibilidade no Juazeiro, para que melhore, né, a condição de vida e a qualidade de vida das pessoas com deficiência de Juazeiro. Ou seja, a mobilidade diz respeito a você se deslocar de um ponto a outro. Isso você podia fazer de carro, a pé, a cavalo, de bicicleta, de moto. Na medida que as cidades foram crescendo, de ônibus você passou a depender do ônibus, passou a depender do metrô. As cidades grandes, gigantes, como São Paulo, por exemplo, as pessoas chegam a gastar 3 horas se deslocando de casa para o local de trabalho. Isso, assim, é a expressão máxima da dificuldade da mobilidade, seria mais ou menos isso. E da acessibilidade seria a cidade que foi pensada para as pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência, e antes a pessoa que tinha a deficiência, ele era condenado a ficar isolado ou restrito ao seu lugar de moradia e não ter acesso a outros serviços, e isso foi sendo superado. Na medida em que as pessoas passaram com a tecnologia, passaram a ter meios para ir de um ponto a outro, o deficiente físico. Então, hoje o deficiente físico, ele chega a um prédio e aquele prédio não está planejado para que ele possa ter acesso ao local. Um ambiente de lazer, por exemplo, o Romeirão, teve que ser adaptado para que o deficiente tivesse acesso a um ambiente também de lazer. E isso tudo hoje se cobra, né, que se faça. Mas como existe o que foi feito no passado e as coisas que não foram corrigidas, essa dificuldade é enorme. Aqui em Juazeiro, você consegue se deslocar na sua cadeira, do local onde você mora, para um local de trabalho ou para um local mais distante, ou isso é praticamente impossível? Assim, no meu caso, né, eu tenho um carro, né, eu saio do meu carro, né, eu consigo sair dentro da minha casa, entrar no meu carro, né, e me deslocar para a cidade. Mas se fosse na cadeira? Se fosse na cadeira, isso seria inviável. Né, seria inviável devido à condição da malha viária, para começar, não é? Também é um problema que a gente enfrenta, não é? O terreno é todo acidentado na maioria das ruas, né? E a questão das rampas que não estão adequadas, né? De acordo com as normas que mandam que seja edificada essas rampas, né? A gente não consegue subir uma rampa sozinho. Não consegue descer. A gente vai precisar sempre estar dependendo de uma pessoa para que lhe conduza, né,
ele ajude a você ter acesso a qualquer que seja o ambiente, né? No caso da pessoa que não tem o seu transporte próprio, não tem o seu veículo próprio, essa pessoa não tem como se valer de um serviço público, de um transporte público, de um ônibus, no caso, talvez um táxi. Eu sei que tem 2 táxis que foram feitos. A gente, na gestão passada, foram implantados aí 2 táxis para facilitar a mobilidade, mas não existe ônibus ainda que faça essa prestação de serviço, que tenha as rampas de acesso, ou existe já? Não, existe aqui uns 2 ou 3 ônibus de uma determinada empresa, que às vezes funciona, o elevador às vezes não. Não é como se você não tivesse. Tem lá o desenho universal, né, que diz que aquele ônibus é acessível, mas não está acessível na prática. Na prática. É da agora, né? Já em outras linhas, por exemplo, as empresas que fazem o transporte urbano dentro de Juazeiro, elas estão desprovidas disso, né? Não tem. Nos bairros é uma coisa quase que impossível um deficiente estar numa parada de ônibus, não é, e tomar esse ônibus, né? Que não existe a menor condição de você fazer isso por conta que o ônibus não tem essas especificações que é para ter, o elevador. Eu vou dar uma pausa para o nosso comercial e, na volta, eu quero que você diga para a gente mais ou menos quantos deficientes físicos, portadores de deficiências físicas, a gente tem aqui no nosso município. Cuidar da saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os raios solares estão cada vez mais agressivos. Pessoas com pele e olhos claros e as que possuem antecedentes familiares com histórico de doença de pele são as que têm maior risco. Cuide bem de você, cuide bem da sua saúde, previna-se. Dr. Santana, médico dermatologista e clínico geral. Tratamento das doenças internas e doenças da pele. Prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Consultas com hora marcada ou em regime de espera. 3512-9386. Doutor Santana. Consultório à Rua Padre Cícero 211 Centro, em Juazeiro do Norte. Qualidade, beleza e sofisticação são pontos essenciais para vestir-se bem. Na Cristal Modas você encontra as melhores marcas em lançamentos da moda mineira. Bijuterias, semijoias em pedras naturais, uma infinidade de acessórios, bolsas e sandálias de acordo com o seu estilo. A Cristal Modas dispõe de seu ateliê próprio para ajuste de roupas. São peças despojadas para festas e para o seu dia a dia com exclusividade só para você. Descontos à vista e pagamentos com cartão. Cristal Modas, brilhando com você. Rua Santa Luzia 255 Centro, fone 3511-1725, Juazeiro do Norte. Voltando aqui com o Francieldo, que é representante da Associação dos Deficientes Físicos aqui de Juazeiro. Você tem ideia de quantas pessoas têm problema de deficiência física em Juazeiro? Existe um número aproximado de quantos são aqueles que têm esse problema? Então, a gente, na gestão do senhor, né, a gestão passada, a gente teve acesso a um amigo da gente, o senhor Felisberto, né, que era secretário de Planejamento na oportunidade, e ele fez um levantamento que a gente contava com 39 mil pessoas com deficiência física no Juazeiro do Norte, né? Isso englobando todo tipo de deficiência, né? O amputado, né? O hemiplégico, tetraplégico e por aí vai. Esse levantamento que ele fez foi aí há quase 2 anos atrás. Francieldo, local de moradia que você está agora, como é a situação do ponto de vista de acessibilidade? Hoje estou inserido naquele projeto Minha Casa Minha Vida, não é? Tiveram cuidado de colocar dentro do projeto o percentual que é exigido por lei, né, de ter as unidades, né, destinadas à pessoa com deficiência, né? E a gente está lá. O prédio, infelizmente, não tem a acessibilidade total no prédio, né? Tem alguns acessos só. Inclusive, eu já fiz 2 acessos lá por minha conta, né? Mas aí a gente vai andando e vai adequando. O local lá é acessível, né? Entre aspas.
O Ministério Público tem sido um parceiro nessa luta de vocês para garantir a ampliação desses espaços? O Ministério Público ele tem intervido nessa questão, mas de se tratar uma questão, né, que envolve outros segmentos, né, da sociedade, inclusive o poder público, né, a coisa tende a demorar, tende a se resolver essas coisas, né? Eu costumo falar que a questão da acessibilidade, né, não é a questão do portador, da pessoa com deficiência. Eu vejo isso mais abrangente, porque hoje a gente vê as pessoas precisam de acessibilidade a todo mundo, né? A gente tem o problema de você enxergar, o obeso precisa de acessibilidade, a pessoa que tem nanismo precisa de acessibilidade, né? E são pessoas andantes, né? Consideradas normais. Mas aí a gente vê essa questão mais abrangente, né? A acessibilidade é para todo mundo, né? Eu acho que deveria haver mais uma intervenção mais enérgica, né, no que se diz respeito à execução, não é, desses acessos para permitir melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. O que é que você considera mais urgente a ser resolvido aqui no município de Juazeiro? A gente tem um problema sério, né, no centro da cidade de Juazeiro. As calçadas do centro de Juazeiro são quase intransitáveis até para as pessoas que andam. Você imagine aí o cadeirante quando desce numa calçada da Rua São Pedro, né? Ele vai se deparar com N bancas lá. Não tem a distância regulamentada. As pessoas não tratam a calçada como era para ser tratada, né? O piso é todo irregular, cheio de buraco, né? E você sente dificuldade no grande comércio de Juazeiro, né? No centro de Juazeiro, propriamente dito. Bom, então seria o caso de um olhar mais atencioso no intuito de garantir as condições mínimas de deslocamento, né, e acessibilidade nas ruas mais centrais de Juazeiro. Você também teria alguma coisa a dizer relacionado ao serviço de saúde? Como é que está o acesso ao serviço de saúde por parte do deficiente? As pessoas com deficiência, no meu caso, né, que sou lesado medular, faz uso de algumas medicações permanentes, né? A gente faz cateterismo periódicos, né? E eu particularmente, eu não procurei mais a secretaria, eu não sei como é que está o andamento desse processo. A gente vê falar que está muito deficitária a saúde de Juazeiro do Norte, né? Isso não só o deficiente reclama, mas a comunidade, de um modo geral, há uma insatisfação. Eu ainda não procurei o serviço de saúde para pegar esse material que a gente pegava, né? Eu sempre peguei na secretaria, sondas, lubrificantes, essa coisa que a gente usa, né, no nosso dia a gente tem incontinência urinária e tem que fazer isso, né, com frequência, né, durante o dia. A gente faz em média de 4, né, que é a pessoa que faz esse controle, né, da bexiga. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, Cariri em Debate, hoje com o assunto mobilidade urbana e acessibilidade. Fica à vontade para as suas considerações finais. Bem, era só agradecer, né, e lembrar para as pessoas com deficiência, né, que a gente, enquanto deficientes, né, e cidadãos, né, tem que se mobilizar, né, e fazer valer, né, o que está escrito em lei, para que as pessoas, né, tentem olhar isso com outros olhos e façam o que tem que ser feito dentro de Juazeiro do Norte, né, e na região do Cariri de um modo geral. Muito bem. Bom, você participou com a gente da discussão aqui sobre acessibilidade e mobilidade urbana, um tema atual, próprio das grandes cidades. Também um espaço que se conquista na medida em que aquele que é deficiente físico vai tendo uma capacidade maior de se deslocar e exige o respeito aos seus direitos. O Cariri em Debate se soma a todo aquele deficiente que hoje se sente prejudicado no seu direito de ir e vir. E o assunto acessibilidade e mobilidade urbana continua na internet. Interaja com a gente no nosso blog, no nosso site, no nosso e-mail e no nosso Twitter, também na página do Facebook. Vamos para o intervalo, rapidinho a gente está de volta. Cuidar da saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os raios solares estão cada vez mais agressivos. Pessoas com pele e olhos claros e as que possuem antecedentes familiares com histórico de doença de pele são as que têm maior risco. Cuide bem de você. Cuide bem da sua saúde. Previna-se. Dr. Santana, médico dermatologista e clínico geral. Tratamento das doenças internas e doenças da pele. Prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Consultas com
hora marcada ou em regime de espera. 3512-9386. Doutor Santana, consultório à Rua Padre Cícero 211 Centro, em Juazeiro do Norte. Qualidade, beleza e sofisticação são pontos essenciais para vestir-se bem. Na Cristal Modas você encontra as melhores marcas em lançamentos da moda mineira. Bijuterias, semijoias em pedras naturais, uma infinidade de acessórios, bolsas e sandálias de acordo com o seu estilo. A Cristal Modas dispõe de seu ateliê próprio para ajuste de roupas. São peças despojadas para festas e para o seu dia a dia com exclusividade só para você. Descontos à vista e pagamentos com cartão. Cristal Modas, brilhando com você. Rua Santa Luzia 255 Centro, fone 3511-1725, Juazeiro do Norte. Nosso programa sempre abre um espaço para o movimento sindical. Agora, o Sindicato dos Bancários fala sobre a sua atual campanha e dá um exemplo para as outras categorias. Boa tarde, toda a sociedade caririense. Boa tarde a doutor Santana. O meu nome é Fernando Saraiva. Eu sou diretor do Sindicato dos Bancários do Cariri e venho aqui com uma mensagem para os bancários sobre a campanha salarial do ano de 2013, que já começou. Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Bancários do Cariri, em 26 de julho de 2013, foi aprovada a minuta de reivindicações dos bancários de 2013. Minuta esta que foi tirada da 15ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada dias 19, 20 e 21 de julho em São Paulo. As principais reivindicações para os bancários são um reajuste salarial de 11,93%, representando 5% de ganho real e mais a inflação do período, de 1º de setembro de 2012 até 31 de agosto de 2013. Estamos reivindicando também uma participação nos lucros e resultados de 3 salários e mais um valor acrescido de R$ 5.550. Estamos reivindicando um piso para a categoria bancária correspondente ao salário mínimo do DIEESE, que hoje é de R$ 2.860. Estamos reivindicando um vale alimentação, uma 13ª cesta alimentação e o auxílio creche e babá no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 678. Estamos reivindicando também para os bancários os fins das metas abusivas, o fim do assédio moral, que adoece muito hoje os bancários, mais contratações para atender melhor a sociedade, fim das demissões, combate às terceirizações, que está precarizando muito o serviço bancário, um plano de cargos, comissões e salário para todos os bancários, auxílio educação para todos os bancários, prevenção contra assaltos e sequestros, com o fim da guarda das chaves da agência e do cofre por bancários, né? E mais igualdade de oportunidades para bancários e bancárias, independente de raça, cor ou sexo. A minuta de reivindicações da categoria bancária
aprovada na 15ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada em São Paulo, será entregue à FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, na próxima terça-feira, dia 30 de julho de 2013. Em nome do Sindicato dos Bancários do Cariri, convidamos todos os bancários da região do Cariri para participar da nossa campanha salarial de 2013, participando de assembleias e participando também do movimento grevista. Agradecemos o espaço e, durante a campanha salarial, continuaremos trazendo novidades para toda a categoria bancária. Encerrando agora o nosso Cariri em Debate de hoje. Sábado que vem, um novo tema, não é isso, doutor Santana? Isso, Silene. Vamos trazer um tema de interesse da população de Juazeiro. E lembre-se, democracia se faz com justiça, liberdade e solidariedade. E na solidariedade, a gente chama atenção para garantir ao deficiente o seu direito de ir e vir, seu direito à acessibilidade, seu direito a uma mobilidade segura, tranquila. Para você, uma boa semana. Sábado que vem, um novo encontro.